Fala galera, beleza? Pessoal, a gente vai fazer hoje um outro vídeo de revisão para a prova da Unicristos, dessa vez focando aqui nos ácidos nucleicos, trabalhando não só a estrutura desses ácidos, mas também a relação deles ao longo do processo do dogma central da biologia molecular, sempre tendo como base as questões que já apareceram na prova da Unicristos. E a gente não vai perder tempo, já vamos aqui na primeira questão. Temos o seguinte: a charge abaixo faz referência a uma molécula cuja composição pode apresentar. Galera, ele está dizendo aqui que existe um teste de DNA, fazendo uma brincadeirinha aqui de que esse teste de DNA é uma certa prova. Quando a gente fala em ácido nucleico, antes de falar especificamente na questão, mas quando a gente fala em ácido nucleico, a gente está falando em moléculas, em polímeros, formados por unidades chamadas nucleotídeos. Dezenas, centenas, milhares de nucleotídeos ligados. E todo nucleotídeo vai ter o grupamento fosfato ligado a um carboidrato de 5 carbonos, que é a pentose, e essa pentose também vai estar ligada a uma base nitrogenada. O que é que pode mudar? A gente sabe que existem dois grupos de ácidos nucleicos, o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é o ácido ribonucleico. O que é que basicamente vai mudar? A pentose, ela pode mudar. A gente sabe que no DNA existe uma desoxirribose, enquanto que no RNA existe uma ribose. E você pode ver pela imagem que o que muda, pessoal, é exatamente essa hidroxila. Na verdade, na ribose existe uma hidroxila ligada ao carbono 2, enquanto que na desoxirribose não existe uma hidroxila, existe apenas um átomo de hidrogênio. Por isso que a gente chama de desoxirribose. Seria uma ribose sem esse oxigênio. Então, esse carboidrato, essa pentose chamada ribose, vai estar presente na molécula de RNA. Inclusive, é o que vai dar o nome ao ácido. É o ácido ribonucleico. Ele recebe esse nome porque ele tem ribose na sua constituição. Já no caso do DNA, a gente tem um ácido desoxirribonucleico exatamente porque ele vai ter na sua composição a desoxirribose. Então, de cara, você já vai saber disso daí. Apareceu desoxirribose, é molécula de DNA. Apareceu ribose, vai ser molécula de RNA. Algumas questões, como essa que a gente vai fazer agora, algumas questões vão simplesmente cobrar isso de você. Vão cobrar que você reconheça quais as diferenças entre as moléculas de DNA e de RNA. Ah, mas Arthur, só existe essa diferença? Não. A gente sabe que as bases nitrogenadas, elas também podem mudar. Existem 5 tipos de base nitrogenada. Adenina, representada pela letra A, guanina pela letra G, citosina pela letra C, timina pela letra T e uracila pela letra U. Nós sabemos que adenina, guanina e citosina estão presentes tanto no DNA quanto no RNA. Mas a base nitrogenada timina é exclusiva do DNA. Então, apareceu timina, você vai saber que é DNA. Enquanto que a base nitrogenada uracila é exclusiva da molécula de RNA. Então, com base nisso aí, você já sabe que o RNA é o único que vai ter ribose e vai ter uracila, e o DNA é o único que vai ter desoxirribose e vai ter timina também. Um outro comentário que as questões podem fazer com vocês é em relação à existência das bases púricas e pirimídicas. A adenina e a guanina são bases púricas. Eu apresento esses dois anéis aqui, que em conjunto são chamados de purina. Isso aqui é uma purina, essa aqui é uma outra estrutura de purina. Já que essas bases têm essa purina na composição, a gente vai chamá-las de bases púricas. Enquanto que citosina, a timina e a uracila são classificadas como bases pirimídicas, porque esse anel aqui ele é chamado de pirimidina. Então, adenina e guanina, bases púricas, citosina, timina e uracila, bases pirimídicas. Tem até um joguinho rápido, tem até um macetezinho fácil da gente associar, que é o seguinte: a água que a gente vai beber é uma água limpa, é uma água pura. Então, a água é pura. Adenina e guanina são bases púricas. Você vai associar dessa maneira e realmente jamais vai errar isso daí, qualquer que seja a prova que você venha fazer. Só que isso daqui é a diferença de nucleotídeos, né? Só que existe diferença também na organização da molécula. Quando a gente pega o DNA, o ácido desoxirribonucleico, ele é formado por 2 fitas de nucleotídeos que vão se enrolar uma sobre a outra. Vão formar uma dupla hélice, uma dupla fita em hélice. Essas 2 fitas são complementares. As bases nitrogenadas aqui, elas vão se complementar, elas vão se associar sempre a adenina se associando com timina
e a guanina se associando com citosina, e sempre uma associação baseada em pontes de hidrogênio, em ligações de hidrogênio. Entre adenina e timina, você sempre vai observar 2 pontes, e entre citosina e guanina, você sempre vai observar 3 pontes de hidrogênio. Pessoal, isso aparece demais em prova também, tá? De vez em quando a questão pergunta, e se tiver 2 pontes de hidrogênio, quais são as bases? É adenina e timina. E se tiver 3, citosina e guanina. Ou então a questão pode fazer como o Enem já fez em anos anteriores. Uma determinada molécula de DNA deve ser quebrada, isso é, ela deve ser hidrolisada, as suas 2 fitas devem ser separadas. É mais fácil separar as 2 fitas de uma molécula de DNA com uma alta proporção de adenina e timina ou com uma alta proporção de citosina e guanina? É mais fácil se a alta proporção for de adenina e timina. Porque se essa proporção de adenina e timina for maior, significa que você vai ter uma grande quantidade de bases ligadas por apenas 2 pontes de hidrogênio. E, teoricamente, é mais fácil você separar 2 pontes de hidrogênio do que 3 pontes de hidrogênio. E, além disso, a gente sabe que a dupla fita aqui vai apresentar fitas antiparalelas. Enquanto uma fita está nesse sentido, a outra fita está no sentido contrário. Fica uma de cabeça para baixo em relação à outra. Sempre vai acontecer isso daí. Isso quando a gente fala da molécula de DNA. Quando a gente fala da molécula de RNA, a gente vai ter aí, galera, uma fita simples e dependendo do tipo de RNA, a função dele vai ser diferente. O RNA mensageiro é uma molécula que tem uma mensagem, que tem uma informação para sintetizar algum tipo de proteína. O RNA transportador vai transportar, vai carregar os aminoácidos e o RNA ribossômico é responsável por se associar com algumas proteínas e dessa maneira formar os ribossomos, formar a organela que vai ter capacidade de ler esse RNA mensageiro aqui. Tranquilo? Então essas são as diferenças gerais e as características gerais quando a gente fala de DNA e de RNA. Já vamos então aqui na questão. A gente sabe que essa charge é uma charge falando de DNA. Então vamos lá, ó. A molécula cuja composição pode apresentar adenina, citosina, timina, desoxirribose e fosfato. Galera, o gabarito pra gente já vai ser a letra A. Por que não pode ser a letra B? Porque DNA não tem ribose. Por que não pode ser a letra C? DNA não tem uracila. Por que não pode ser a letra D? DNA nem tem uracila, nem tem ribose. E a letra E não pode ser porque o DNA não tem uracila. Então você pode perceber que a questão ela foi bem objetiva, ela foi bem direta. Qual é a composição do DNA? Quais são as estruturas que a gente pode encontrar na molécula de DNA? Basicamente isso daí que a questão fez aí pra gente. Beleza? Vamos avançar? Vamos na segunda. Segunda questão traz pra gente aqui essa charge agora, ó. Muito bem, este é o mapa do genoma. Agora vamos cantar o hino. O conceito para o termo biológico identificado no mapa, qual é o conceito? Genoma. Sempre que a gente fala de DNA, ou quase sempre que a gente fala de DNA, essa pergunta aparece na hora da aula. Genoma. Galera, o genoma, teoricamente, é o conjunto de informações genéticas desse indivíduo, dessa espécie, desse organismo. Isso é o que a gente entende de uma maneira geral como sendo genoma. E a gente precisa encontrar alguma informação nesse tipo, nesses itens. Letra A. É o conjunto de moléculas de proteínas. Não. Conjunto de moléculas de proteínas é o proteoma. Falso. B. Conjunto de moléculas de RNA. Não. Não é o conjunto de moléculas de RNA. É o conjunto de informação genética presente na molécula de DNA. E outra. Se você olhar para essa imagem aqui, ó, você vai ver dupla fita. Se você vê dupla fita, isso é DNA. Isso jamais vai ser RNA. A gente tem aí, né, galera? Letra C. Conjunto de moléculas de DNA de uma espécie que contém todos os seus genes e também as sequências de bases nitrogenadas que não possuem informação codificada. É o nosso gabarito. Conjunto de moléculas de DNA de uma espécie. A gente não vai pegar simplesmente aquela parte do DNA que é codificante. Você não vai pegar apenas o DNA que de fato codifica proteína, codifica algum tipo de característica. Não. Você vai pegar o DNA total. Isso daí vai ser a definição básica de genoma. Ah, mas Arthur, a gente tem parte de DNA que não codifica nada? Tem. Boa parte do nosso DNA é o DNA não codificante. Antigamente, inclusive, chamado de DNA lixo. É um termo que está em desuso
porque a gente sabe que esse DNA ele tem algum papel de proteção, se alguma mutação ocorrer nele, essa mutação não vai trazer nenhum tipo de problema. Então, o ideal hoje é a gente falar em DNA não codificante. Simplesmente isso aí. Ok? Então, a segunda questão é a letra C. E aqui na terceira, a gente já vai misturar um pouquinho as moléculas de ácidos nucleicos. Existe um dogma na biologia, que é o famoso dogma central da biologia molecular. A verdade absoluta pela qual os seres vivos, eles metabolizam a informação genética. E essa questão aqui vai falar exatamente sobre isso. Antes, inclusive, da gente ler a questão, a gente pode lembrar os eventos básicos desse dogma central. De acordo com esse dogma, de acordo com essa verdade aí da biologia molecular, a gente sabe que a informação genética está presente na molécula de DNA. E essa informação genética ela pode ser duplicada. Isso é, a partir de uma molécula de DNA que já existe, você pode formar uma cópia igual. A partir de uma que já existe, você pode fazer outra idêntica, você pode ter duas. E esse processo no qual você fabrica uma molécula de DNA a partir de uma molécula já existente, com base em uma molécula de DNA já existente, é um processo chamado de duplicação ou de replicação. E é super válido lembrar que nas provas, de vez em quando a gente ouve a expressão, a gente percebe a expressão, a gente lê a expressão replicação semiconservativa, duplicação semiconservativa. O que é isso? Quando você vai formar uma nova molécula de DNA, essa molécula, essa dupla fita que já existe, ela é separada. Tá aqui a dupla fita, ó. As duas fitas, elas se separam. Com base nessa fita que já existe, é fabricada uma fita nova. E com base nessa fita que já existe, é fabricada uma fita nova, uma fita complementar. Significa que você vai ter duas moléculas de DNA. Você vai ter duas duplas fitas. Mas, em cada uma dessas duas duplas fitas, em cada uma delas, uma fita já existia e uma fita foi formada. Significa, então, que você manteve metade da informação que você já tinha. Nessa nova molécula de DNA, nessa nova dupla fita que foi formada, uma fita simples já existia e a outra fita foi formada de maneira complementar. Por isso que nós falamos em uma replicação semiconservativa. Você conserva metade da molécula e fabrica a outra metade. Então, falou em replicação, é a mesma coisa de duplicação do DNA, é aquele evento que vai ocorrer lá na fase S do ciclo de vida de uma célula. Nós sabemos ainda, pessoal, que a partir da molécula de DNA que existe, com base na molécula de DNA que já existe, a gente pode fabricar moléculas de RNA. E esse processo de fabricação de RNA a partir da molécula de DNA é um processo chamado de transcrição. O mais comentado nos vestibulares é a transcrição do RNA mensageiro. É a formação do RNA mensageiro, uma vez que esse RNA vai ser aquele que contém a informação para a síntese de proteínas. E com base nessa molécula de RNA mensageiro, você vai ter a tradução. Você vai ter a participação de ribossomos, a participação de enzimas, a participação do RNA transportador carregando os aminoácidos e você finalmente vai transformar a mensagem que estava presente no DNA em uma proteína. E esse processo, então, é o processo de tradução. Então, quando você fala em dogma central da biologia molecular, você vai ter esses três eventos: replicação, transcrição e tradução. Nosso objetivo aqui não é detalhar cada um desses eventos. Depois, mais na frente, a gente pode até ter vídeo, a gente pode até ter aula para isso. Mas o nosso objetivo aqui é mostrar para você que existem essas três etapas e que o conjunto delas vai representar aqui o dogma central da biologia molecular. Massa? Vamos então avançar aqui, galera. Ó, vamos na questão agora. Vamos ver o que a gente tem aqui. Há na mídia uma grande quantidade de notícias envolvendo DNA. Testes de paternidade, engenharia genética, transgênicos, clonagem terapêutica e reprodutiva, terapia gênica, farmacogenômica, enfim. Para compreender essas notícias, é necessário conhecer a estrutura da molécula de DNA e entender o seu funcionamento. A partir da análise dos dados a seguir, pode-se afirmar que, galera, aqui a gente tem a molécula de DNA. Nessa situação 1. Na situação 2, a partir de uma fita de DNA, a gente está formando uma fita de RNA mensageiro. Arthur, como é que tu sabe que essa fita aqui de cima é de DNA? Tem timina. Se tem timina, é DNA. Arthur, como é que tu sabe que isso aqui é RNA? Porque a questão disse bem aqui, ó. E mesmo assim, tem uracila. Se tem uracila, a gente sabe que é RNA.
E no evento 3, a gente tem a tradução, porque com base no RNA mensageiro, a gente está observando aqui a formação de proteínas, metionina, alanina, tirosina, glutamato, são todos aminoácidos que estão sendo unidos para formar uma determinada proteína. Então vamos lá. Letra A. Se observa que em 1, o pareamento nas bases nitrogenadas do DNA é aleatório. Absurdo. O pareamento não é aleatório. A timina sempre vai parear com a adenina e a citosina sempre vai parear com a guanina. Sempre. Falso. B. O quadro 1 mostra uma molécula de DNA cuja duplicação ocorre, olha o que a gente falou, cuja duplicação ocorre de forma semiconservativa, pois cada uma das fitas originais em 1 serve de molde para uma nova fita, gerando 2 novas duplas hélices. Galera, é o nosso gabarito aqui, galera. Gabarito é a letra B, exatamente isso aí. Foi o que a gente comentou. Você vai pegar a fita que já existe, a dupla fita, perdão, que já existe, separa em 2 fitas isoladas e com base em cada fita isolada, você então vai fabricar uma fita complementar. Verdade. Então, o gabarito aí, ele é a letra B. Ok? A quarta questão, ela trabalha esse tema de dogma central. Ela apareceu na última prova da Unicristos e provavelmente foi uma das questões que os alunos mais erraram, porque apareceu um termo que não é costume da gente trabalhar em sala de aula, não é comum da gente trabalhar em sala de aula. Vamos ver, apesar de seus esforços, o disfarce da anemia falciforme logo viria por água abaixo. Galera, anemia falciforme é um tipo de anemia de origem genética. Vale a pena lembrar que existem várias causas de anemia, tá? Anemia ferropriva, a falta do ferro. Anemia perniciosa tem a ver com falta, com deficiência de vitamina B12. E a anemia falciforme, ela tem a ver com com a mutação, com a alteração genética. Não é a falta de ferro ou a falta de de cianocobalamina, de vitamina B12. Não, é uma alteração genética. E aí ele vai dizer aqui, existe uma forma hereditária de anemia na qual determinados elementos figurados do sangue adquirem a forma citada nesse quadrinho. Exatamente a anemia falciforme. Esse tipo de anemia é causado pela letra A, alteração do cistron que codifica a cadeia beta da hemoglobina. E, pessoal, isso é o nosso gabarito. Mas, Arthur, a gente nunca ouviu falar nesse termo, nessa palavra. Cistron é algo que a gente não conhece. O que é que isso significa? Galera, existe uma grande discussão sobre o que o termo cistron ele de fato significa. Existe uma discussão grande no ensino superior em relação a isso daí. Mas para a gente aqui no ensino médio, para nós aqui no ensino médio, de uma maneira geral, de forma simplificada, bem simplificada, a gente vai entender esse cistron como sendo um gene. Então, o que é que vai acontecer? Você vai ter uma alteração no gene. E a alteração no gene é uma mutação, que de fato é o que acontece na anemia falciforme. O indivíduo tem uma mutação, uma alteração de base nitrogenada, e essa uma alteração vai fazer com que ele desenvolva a anemia falciforme. A grande dificuldade da questão não era o aluno ter informação ou não sobre a anemia falciforme. Não era o aluno saber ou não se a anemia falciforme ela era causada, ela tinha uma causa, ela tinha uma origem genética. Não. O maior problema era o aluno conhecer esse termo, era o aluno conhecer o termo cistron. Então, se aparecer na prova que vocês vão fazer logo mais, não vai ter problema, uma vez que vocês já conhecem esse termo. Massa? A gente vai aproveitar esse vídeo aqui, pessoal, já que a gente está falando de ácido nucleico, de DNA, a gente vai aproveitar esse vídeo para falar um pouquinho de biotecnologia. A gente vai pegar essa quinta questão aqui e, mais uma vez, a gente entra naquela ideia. A Unicristos repete temas, ela repete questões, ela repete imagens. Essa imagem da quinta questão é exatamente a mesma imagem da sexta questão. Eu vou até avançar aqui só para provar para vocês. A quinta questão foi de 2018.1. Vou avançar aqui. A sexta foi de 2017.1. A mesma imagem. Exatamente a mesma imagem. Mais uma vez, a gente mostra isso para mostrar para vocês como é importante resolver as provas anteriores. Então, isso acontece demais. E nós temos o seguinte. A engenharia genética pode juntar 2 animais num só. Uau! Os caras cortam os cromossomos com enzimas e depois grudam as partes diferentes. Pronto, acabou a poesia aqui. Chegou outro parceiro aí para dizer. A tirinha cita os componentes biológicos relacionados. Galera,
O que a questão está falando aqui de os caras cortarem cromossomos com enzimas e depois grudar as partes diferentes é a base da biotecnologia moderna. E por que eu estou falando assim, biotecnologia moderna? Qual é a definição de biotecnologia? É o uso de seres vivos para obtenção de produtos de interesse. Você vai utilizar ser vivo para obter algum produto do seu interesse. E a gente já faz isso, galera, há muito tempo. Fermentação alcoólica, por exemplo, é um processo de biotecnologia. Você usa leveduras, você usa fungos para fermentar aquele material. E aí você vai produzir cervejas, você vai produzir vinho, você vai usar isso daí na indústria de panificação. Então a gente já usa técnicas de biotecnologia há muito tempo. Só que hoje, obviamente, existem técnicas mais modernas, como técnica de clonagem, técnica de transgênico, técnica de vacina de DNA. Existem várias. E pelo menos as 3 mais importantes hoje são essas 3 que a gente colocou aqui, pessoal. Técnica do DNA recombinante, que foi a primeira, foi a que revolucionou aí a engenharia genética como a gente conhece hoje. Técnica da Polymerase Chain Reaction, a PCR, a reação em cadeia da polimerase. Hoje muita gente faz isso daqui. Essa técnica, ela amplifica, ela multiplica a quantidade de moléculas de DNA. Inclusive, esse daqui é uma variação dessa técnica hoje. É o principal exame para a detecção do vírus que causa a Covid-19. A gente faz uma RT-PCR, que é uma variação desse procedimento aqui. E ainda existe uma técnica chamada de eletroforese em gel, que é exatamente a técnica que nos permite visualizar o DNA em bandas, e graças a essa técnica a gente consegue fazer teste de DNA de paternidade, teste de DNA em relação à criminalística. É uma técnica bem interessante. Infelizmente a gente não tem tempo de comentar todas. Eu vou comentar um pouquinho aqui do DNA recombinante, porque é o que a questão está comentando. A técnica do DNA recombinante, de maneira bem simplificada aqui para vocês, é um procedimento no qual você vai formar moléculas de DNA do seu interesse. E isso só foi possível a partir do momento em que a gente descobriu a existência das enzimas de restrição. E o que são essas enzimas de restrição? São enzimas que cortam o DNA em pontos específicos. A gente descobriu essas enzimas em bactérias. Hoje nós conhecemos centenas de tipos diferentes dessas enzimas e cada uma dessas enzimas corta o DNA em um ponto bem específico. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar uma enzima de restrição dessa, cortar um pedaço do DNA humano, usar obrigatoriamente a mesma enzima de restrição e cortar o DNA bacteriano, e dessa maneira a gente consegue juntar. Eu consigo pegar um pedaço de material genético humano e eu consigo incorporar no material genético da bactéria. Para isso, primeiro eu uso a enzima de restrição, primeiro eu corto o DNA humano e o DNA da bactéria, depois eu vou usar enzimas chamadas de ligases para unir os fragmentos do meu interesse. E aí, dessa maneira, você pode perceber que o material genético da bactéria era vermelho, o material genético humano era azul, e aqui agora você vai ter bactérias com um pedaço do material genético vermelho e um pedaço do material genético humano. Essa bactéria aqui, portanto, é uma bactéria transgênica. Ela recebeu um gene de uma outra espécie. A gente só conseguiu fazer a transgenia graças à descoberta dessas importantíssimas enzimas de restrição. E o mais interessante também é que essa bactéria aqui, sempre que ela se reproduzir, ela vai duplicar esse material genético. Então aqui eu tenho uma bactéria com esse DNA recombinante, com esse DNA novo. Quando ela se reproduzir, eu vou ter 2 bactérias. Quando elas reproduzirem, eu vou ter 4, 8, 16. Eu vou aumentando a quantidade de seres que apresentam esse material genético. E a partir disso, a gente aumenta a capacidade laboratorial de fabricação de alguns produtos. Por exemplo, se eu pegar o gene da insulina humana e introduzir na bactéria, essa bactéria vai produzir a insulina humana. Arthur, mas como é que ela vai produzir uma proteína humana se ela é uma bactéria? Ela é um indivíduo procarionte. Como é que ela vai fabricar uma proteína de um organismo eucarionte? Como é que ela vai fazer isso daí? O código genético é universal. Todos os seres vivos leem o código genético da mesma maneira. Então, se esse gene da insulina está na bactéria, a bactéria vai lê-lo sem problema algum. A bactéria vai expressá-lo sem problema algum. Ela vai fabricar a insulina sem maiores dificuldades. Então, hoje, boa parte da insulina, boa parte do GH são produzidos exatamente por bactérias. A insulina que os diabéticos precisam aplicar, boa parte dela vai ser produzida aqui
Exatamente por essas bactérias. E o que tornou essa técnica toda possível foi exatamente a existência, a descoberta dessas enzimas de restrição lá na década de 1970. Massa? Então vamos aqui, galera, vamos voltar na questão. A questão está dizendo, ó, os caras cortam os cromossomos com enzimas. Quem são essas enzimas? São as enzimas de restrição. É nisso que a questão vai trabalhar, a quinta vai trabalhar e a sexta também. Olha só, a tirinha cita os componentes biológicos relacionados a, galera, cromossomo é material genético e enzima é proteína. Então vamos lá. Não pode ser a letra A, porque está falando em lipídio e carboidrato. Letra B, absurdo, está falando em vitaminas e sais minerais. Mas a letra C, aqui na quinta questão, ela está falando em ácidos nucleicos e proteínas. Exatamente o que a gente comentou. Então, na quinta, o nosso gabarito, a nossa resposta aí correta vai ser a letra C. Beleza? Na nossa última questão deste vídeo, ó, é o mesmo esquema, só muda aí o ano da prova, né? Uma de 2018.1, a outra de 2017.1, e essa questão, utilizando a mesma tirinha, ela foi mais objetiva. Ela perguntou qual o nome das enzimas citadas na tirinha. Isso é, qual o nome das enzimas que cortam o cromossomo? São as enzimas de restrição. São as endonucleases de restrição. O simples fato de você saber o nome da enzima, o simples fato de você saber qual é o nome da enzima que corta o DNA em pontos específicos, já vai te permitir acertar uma questão como essa de um vestibular ou de uma prova específica. Então é esse tipo de questão que a gente acredita muito que vai aparecer para vocês, uma questão sempre objetiva, sempre direta. Ok? Galera, com essa questão, a gente fica por aqui hoje e a gente ainda se encontra aí em outros vídeos de revisão. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.